Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa segunda aula do evento Start. Nessa aula, nós vamos descobrir juntos quais são os seus maiores sabotadores do emagrecimento. Por exemplo, você sabe quais são as frases internas ou quais comportamentos que mais te sabotam? Quais são os seus vilões do emagrecimento? Eu trouxe aqui os 10 maiores sabotadores que nós temos. Eu vou citar esses sabotadores, explicar sobre eles e você vai dar uma nota de 0 a 10 do quanto que isso te atrapalha, o quanto isso te sabota. O nosso primeiro sabotador é a vontadezinha. A vontadezinha é aquele sabotador de quando você está em casa e você sai, você passa em frente a uma sorveteria, você vê o sorvete, por exemplo, e deu vontade de comer. Mas se você estivesse em casa, talvez você nem teria lembrado desse alimento. Então, quando você entra em contato, quando você vê o alimento, quando você sente o cheiro do alimento, quando você escuta o barulho do pacotinho abrindo, o quanto que isso te dá vontade de comer e talvez você não resista e você acaba comendo. O quanto que esse sabotador te domina de 0 a 10. O segundo sabotador é a vontadezona, que é a fome emocional. É quando você sofre o pico de uma emoção, então, por exemplo, um pico de estresse, um pico de ansiedade, e por isso você acaba recorrendo para a comida para regular essa emoção. Então, por exemplo, você passou por muito estresse no seu trabalho, chegou muito cansado, estressado no final do dia em casa, e você acaba comendo tudo que vê pela frente, sem conseguir lidar com o parar. Então, geralmente você acaba em um curto período de tempo comendo uma grande quantidade de comida ou de bebida e acaba até se sentindo desconfortável posteriormente. Às vezes você acaba comendo algo mesmo sem fome. Então, de 0 a 10, o quanto isso te atrapalha, o quanto isso te domina. O terceiro sabotador é o merecimento. É quando você come algo depois de uma emoção extrema, tanto positiva quanto negativa. Então, por exemplo, você foi promovido no seu trabalho, você entregou algo que você precisava e por isso você pensa, então eu mereço comer alguma coisa gostosa, vou pedir uma pizza. Ou então, por exemplo, você passou por um dia muito estressante, chegou em casa cansada, ou foi uma semana muito cansativa, chega na sexta, no sábado, você pensa, eu mereço comer alguma coisa gostosa. Então você tem isso do merecimento, de 0 a 10, o quanto que isso te atrapalha. O quarto sabotador é a disponibilidade. É quando você está num ambiente que tem muito fácil acesso às comidas, por exemplo, armários e geladeiras cheias, e você não consegue resistir a esses alimentos. Então você está no seu sofá assistindo uma TV e você não para de pensar naquela bolacha que tem no armário. E você acaba comendo porque você não tem autocontrole. Eu confesso que na verdade esse é um dos meus maiores sabotadores, porém eu já desenvolvi estratégias, soluções para melhorá-lo. Então de 0 a 10, o quanto a questão da disponibilidade, do ter no ambiente esse fácil acesso aos alimentos te atrapalha. O quinto sabotador é o radicalismo. É aquela pessoa que acredita que ela só consegue fazer dieta se ela cortar tudo que ela gosta de comer, tudo que ela ama. Então aquela pessoa que ela vive numa restrição, porém depois ela acaba tendo a compensação. Então essa questão da restrição, compensação e do radicalismo, de 0 a 10, o quanto isso te domina? O sexto sabotador é a procrastinação. É aquela pessoa que ela sempre está comunicando, pensando em deixar as suas mudanças para depois. Então, não foi muito legal da maneira que eu pensei que eu ia ser, então eu vou deixar para voltar amanhã. Mas e se não der certo? Então na segunda-feira eu começo, mês que vem eu volto, depois do casamento eu prometo que eu vou começar. Então você tem isso de deixar as suas mudanças para depois? De 0 a 10, o quanto esse sabotador te atrapalha? O sétimo sabotador é as beliscadinhas. É aquela pessoa que em um período do dia ela tem a necessidade de estar mastigando, ou ela está fazendo algo, ela precisa estar mastigando. Então, por exemplo, eu estou estudando, eu ativo o meu modo beliscador, fico toda hora levantando, procurando alguma coisinha para beliscar. Ou eu estou assistindo TV, eu preciso estar comendo. Eu estou no meu ambiente de trabalho, eu preciso estar beliscando. Então, de 0 a 10, o quanto você tem isso das beliscadinhas? O quanto que isso te atrapalha? O oitavo sabotador é a crítica. É quando alguém, sabendo que você está tentando emagrecer, te critica por ver você comendo alguma coisa diferente, que talvez a pessoa julgue como errado. E mesmo sabendo que não é verdade, você tem a vontade de abandonar todo o seu processo e desistir de tudo. Então, em relação às críticas, aos julgamentos, o quanto você acha que esse sabotador te domina? O nono sabotador é o afeto. É quando alguém muito especial te deu algum alimento sabendo que você gosta, ou te chamou para comer, ou te ofereceu, ou alguém preparou algum alimento, e aí você tem a dificuldade de recusar, de dizer não, ou até a necessidade de comer muito em
em exagerar e comer naquele momento. Então, por exemplo, a sua avó sabe que você gosta de bolo de chocolate, ela é uma pessoa especial, ela fez esse bolo para você e ela insiste que você come. Você tem dificuldade em resistir? Ou você tem dificuldade em comer só um pouquinho ou deixar para comer depois? Então, de 0 a 10, essa questão do afeto, o quanto isso te atrapalha? E o 10º sabotador é a comparação. Eu confesso que por muito tempo no meu processo, esse foi um dos meus maiores sabotadores. Hoje, com muito autoconhecimento e estratégias certas, eu consegui melhorar muito isso. A comparação é quando você sempre está se comparando com o resultado e o processo dos outros. Então, sempre você está olhando o outro e se depreciando. Por exemplo, nossa, olha a barriga daquela pessoa, nem faz dieta, tá comendo sorvete e tem uma barriga chapada. Nossa, olha fulano, entrou na academia não faz nem um mês e já está aparecendo os músculos dela. E eu já estou aqui há 1 ano e não vejo resultado. Então, sempre você está se comparando, olhando para o resultado dos outros e acaba se frustrando. Então, de 0 a 10, o quanto que isso te domina, o quanto que isso te atrapalha? São 10 de pelo menos 20 sabotadores que eu trabalho em consulta com os meus pacientes. Se você descobriu que você tem algum ou vários desses sabotadores, o próximo passo é desenvolvermos estratégias, plano de ação, uma solução específica para cada um e com muito autoconhecimento melhorar esses seus sabotadores para que eles não atrapalhem mais o seu processo de emagrecimento. E aí você começa a entender o quão necessário é e o quão importante é o autoconhecimento no processo de emagrecimento, né? Na próxima aula nós vamos trabalhar principalmente em relação ao autoconhecimento fisiológico da fome e da saciedade. Como controlar a fome, como ter mais saciedade, como montar refeições equilibradas para você reduzir a sua sensação de fome e ter mais saciedade, para te ajudar na restrição calórica e você conseguir o seu emagrecimento. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima aula. Até mais!